Olá, estou gravando mais um vídeo da série de conceitualizando conceitos de outras abordagens a partir da perspectiva da análise do comportamento. Hoje eu vou falar um que também é bem interessante e foi primeiramente discutido também pelos psicanalistas, que é o conceito de transferência e o conceito de contra-transferência. Fester já discute essas noções a partir de uma perspectiva da análise do comportamento no final da década de 60. E os trabalhos de Kohlenberg e Tsai, quando introduzem a FAP, também falam bastante de transferência, adotando uma postura muito parecida com a que o Fester propõe. Sem dúvida alguma, o trabalho do Kohlenberg e do Tsai foi muito importante para popularizar essa noção. Na realidade, a gente pode até encarar que a principal forma de funcionamento da FAP, da psicoterapia analítico-funcional, se dá justamente pela transferência e contra-transferência. Bem, o que a transferência ela quer dizer do ponto de vista analítico? É uma espécie de projeção dos afetos que, no caso, o analisando tem em relação a pessoas importantes da sua vida, seja o pai, seja a mãe, seja o marido, o irmão, até o que for, e ele vai aplicar, de uma maneira inconsciente, é óbvio, certos afetos à figura do terapeuta. Então, ele pode se apaixonar pelo terapeuta, ou ele pode vivenciar momentos de ódio em relação ao terapeuta, ter ciúme do terapeuta. Eu tive até uma cliente uma vez que uma amiga dela falou assim, nossa, você tá ótima, quem é seu terapeuta? Indica ele para mim. Ela se recusou, não vou indicar meu terapeuta para você coisa nenhuma, meu terapeuta é meu, né? Então também pode desenvolver uma relação de ciúme ou tentar se sentir especial desse terapeuta em relação aos outros terapeutizandos que ele atende. Então isso é muito comum. E a contra-transferência, o nome já é bem intuitivo, diz respeito a uma tendência do terapeuta a devolver esse afeto de certa maneira. Seja se apaixonando pela terapeutizanda, pela analisanda, seja desenvolvendo uma relação de ódio, seja tendo ciúme e coisas do gênero. Reagindo de modo similar como a outra pessoa do dia a dia do terapeutizando reage a esse afeto que o terapeutizando produz ou projeta a ele. Bem, trazendo para uma linguagem comportamental, esse é um processo que também vai acontecer sem autoconhecimento, ou seja, de uma maneira inconsciente, na medida em que o terapeutizando ele não consegue descrever o que está controlando o comportamento dele. De fato, gente, a relação terapêutica é uma relação íntima e pessoal do terapeuta com o terapeutizando. E é muito provável que ele reproduza formas de se comportar na presença do terapeuta, formas que ele emite na presença de outras pessoas. Em outras palavras, ele faz uma generalização, não só uma generalização de estímulos, mas uma generalização funcional dos modos de se relacionar que ele apresenta com as outras pessoas relevantes na vida dele. Ele generaliza na sua relação com o terapeuta. Ele reproduz modos de se comportar com o terapeuta. Isso, sem dúvida alguma, é muito útil, porque você vai poder observar diretamente o modo como ele se comporta, o modo como ele demonstra os afetos dele com você, da mesma maneira que ele demonstra com as outras pessoas. Então você vai estar numa condição muito mais privilegiada e favorável de observar esses comportamentos e intervir sobre eles. Na realidade, a FAP fala bastante disso, quando ela traz a ideia de CCR1 ou CRB1, é justamente esses comportamentos que eles chamam de comportamentos problema, que vão se reproduzir na relação terapêutica. Bem, a ideia da PCP, da psicoterapia comportamental pragmática, é justamente o terapeuta reagir de uma maneira diferente daquela com as quais as outras pessoas reagem, ou seja, não exercer a contra-transferência. Então, se seu terapeutizando ele é grosseiro com você, da mesma maneira que ele é grosseiro com outras pessoas, você vai reagir de uma maneira diferente das outras pessoas. Ou seja, você não vai devolver agressividade ou não vai se submeter, por exemplo. Da mesma forma, se você tem um terapeutizando que começa a te fazer perguntas íntimas, você percebe que ele começa a demonstrar interesse afetivo por você, você não vai
devolver esse tipo de afeto para o seu terapeutizando, né? Da mesma maneira, a gente também não vai bloquear esse afeto na medida, olha, a nossa relação é uma relação que não permite esse tipo de contato. Não, a gente vai tentar entender a partir por meio de perguntas e como é que o terapeutizando ele desenvolveu esse afeto pelo terapeuta, né? Qual que é a função desse comportamento, desses comportamentos de fazer perguntas íntimas para o terapeuta e coisas do gênero. E, obviamente, criar condições para que o terapeutizando desenvolva um autoconhecimento em relação a isso, que ele comece a entender o que está controlando o seu comportamento. Então, em PCP, Psicoterapia Comportamental Pragmática, nós vamos dizer que esses comportamentos que o terapeutizando ele vai generalizar para a relação terapêutica, nós vamos chamar de comportamentos-alvo emitidos. E o tratamento é reagir de uma maneira diferente do que as outras pessoas reagem, tentando modelar esse comportamento, modelar novas formas de se comportar e, se for o caso, fazer questionamentos reflexivos para que leve o terapeutizando a entender o que está controlando o comportamento dele. É isso aí, moçada, por hoje. Um grande abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês.